Semana passada, a gente terminou a minissérie chamada Multiforme Graça de Deus. Quem estava aqui, você lembra? A gente falou sobre a graça de Deus, que não é apenas um favor imerecido, quando a gente não merece, Ele nos abençoa mesmo assim, porque Ele nos ama, mas também é uma característica de Deus. E hoje a gente não vai continuar a série sobre graça, mas a gente vai ver como a gente pode viver essa graça na prática, estudando uma pessoa da Bíblia. Só que eu quero fazer tipo uma pesquisa aqui com vocês, para saber se alguém de vocês tem essa pessoa que a gente vai estudar hoje como a sua pessoa preferida da Bíblia. Quem aqui tem uma pessoa que mais gosta na Bíblia? Deixa eu ver. Além de Jesus, obviamente. Obviamente, né? E eu quero saber se alguém acerta quem a gente vai falar, porque eu acho muito difícil alguém ter essa pessoa que nós vamos estudar hoje como alguém preferido. Eu queria ver se eu encontrava isso aqui. Por isso, você que quer participar disso, quem quer falar aqui a pessoa preferida da Bíblia? Deixa eu ver, levanta a mão. Você quer falar? Então, se você quer falar, faz uma fila aqui, vem correndo. Rápido, 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 tá? Eu quero ver, vão vindo, vão fazendo a fila, tá? Porque o negócio é o seguinte... Isso, vai virando a fila para lá, para vocês não acabarem com as câmeras da igreja, ó. Presta atenção aqui, me ajuda aí os voluntários a virar a fila para lá, senão eles vão quebrar tudo, meu Deus do céu. Não, eles ali, os de trás, isso, me ajuda aí. Então, ó, faz silêncio, faz silêncio. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai aprender sobre graça e dificilmente a gente pensa nessa pessoa que a gente vai falar como alguém digno de ser estudado. E eu quero ver se vocês têm essa pessoa. Então a gente vai combinar o seguinte, faz silêncio. Faz silêncio. Ó, os dois caras de branco. Isso, obrigado. Ó, as pessoas vão falar a pessoa predileta da Bíblia. Se o seu era repetido, você já sai da fila. Não é para mentir, hein? Deus está vendo, hein? Deus som do coração, hein? Se você mentir, você vai ficar careca que nem eu. Amanhã, não daqui a uns anos. Tá bom? Vai, qual é a sua pessoa preferida da Bíblia? Mateus. Não é Mateus, pode ir. Se o teu era Mateus, qual é a sua? Pedro. Não é Pedro, vai para lá. Qual é a sua? Paulo. Quem? Paulo. Eu entendi, Mauro. Não é Paulo, vai para lá. Qual é a sua? Raquel. Não é Raquel, vai para lá. Ruth. Não é Ruth, vai para lá. Isaías. Não é Isaías, vai para lá. Abraão, né, pô? Abraão, né, pô, não é. Enoque. Não é Enoque. Esse veio direto do Fire Tunnel. Ismael. Não é Ismael. É teu preferido, Ismael? Duvido. Pedro. Já falaram Pedro, menino. Paulo. Se já falaram o teu nome, não repete, criatura. Jacó. Opa, o quê? Jacó. É teu preferido mesmo? É. Jacó é o preferido de mais alguém aqui? Um total de 3 pessoas entre 1000. Uma salva de palmas para essa moça, pode sentar. Hoje nós vamos conversar sobre Jacó. Quando você pensa em Jacó, quem conhece a história de Jacó? Qual é a primeira característica dele que você pensa quando você pensa em Jacó? Fala, 1, 2, 3 e... Enganador. Quem pensou em enganador? Geralmente a gente só vê Jacó como um enganador. E hoje eu quero conversar sobre esse mentiroso, porque ele é conhecido numa parte da Bíblia como alguém que mente bastante, como alguém que viveu e recebeu a graça de Deus e que pode ensinar eu e você como a gente pode ter uma vida melhor. Por quê? Porque geralmente
As nossas pessoas prediletas, faz silêncio, vocês estão conversando muito ainda. As nossas pessoas prediletas da Bíblia ou da vida são aquelas pessoas que vivem a jornada do herói. Você já ouviu falar da jornada do herói? Se você nunca ouviu falar da jornada do herói, eu vou falar como é que é. Geralmente um herói, ele vem num mundo comum, ele vive em seu mundo normal, cotidiano, e ele é chamado à aventura, e aí ele recusa esse chamado, e aí ele encontra um mentor, e aí ele passa por um mundo desconhecido, passa por provações, depois ele se aproxima para enfrentar um grande desafio, ele passa por uma provação e depois é recompensado. A maioria dos filmes que você gosta vive a jornada do herói. Você sabia que os cineastas estudam a jornada do herói para fazer filmes? Você pode ver, toda a jornada do herói é desse jeito que eu falei. E nós somos uma geração que gosta muito de heróis. Quem gosta de Marvel aí? Deixa eu ver. É top, né? Meu sonho era ser o Tony Stark. Tanto que eu comprei uma Alexa e enchi minha casa de lâmpada. E eu chego em casa e falo com a Alexa, eu me sinto falando com o Jarvis. Eu me sinto demais, mas eu só ligo lâmpadas. E a gente gosta de herói. E qual que é a coisa boa disso? A gente tem pessoas que nos inspiram, né? Então, tem aquele menino que gosta do Cristiano Ronaldo. Quem gosta do Cristiano? Deixa eu ver. Se você gosta mesmo, você fez sim. Quer ver? Ó, quem gosta da Taylor Swift? Deixa eu ver. Taylor's version! A gente tem pessoas que a gente se espelha. Já vi jovem que você entra no Instagram da pessoa, tá lá, Taylor's version, na bio. Ela tá aqui, essa jovem. A gente se inspira. Esse é o lado bom. Mas sabe qual é o lado ruim? A gente está tão acostumado com essa coisa heróica que a gente idealiza na nossa cabeça, que quando a realidade da vida vem, a gente sofre. Nós somos a geração que mais gostam de heróis e mais gostam de uma vida idealizada. A vida ideal. Você entra no TikTok, você vê a vida ideal. A pessoa com a casa ideal, com a beleza ideal, com o dinheiro ideal, com tudo ideal. E você começa a absorver essas coisas e você começa a criar o seu mundo ideal. Tem gente aqui que tem 13 anos e já sabe o que vai fazer o resto da vida. Essa semana foi legal que eu conversei com o Salomão. Dá um tchauzinho aí, Salomão. Ele estava me contando que desde os 9 anos, ele tinha certeza que ele ia ser engenheiro, né? Ele tinha certeza que ele ia ser engenheiro. E olha só, ele começou a engenharia, mas hoje ele trabalha na igreja. Coisa benção, coisa benção. Eu misturei coisa boa com benção. Ficou coisa benção. Muitas vezes a vida não é como a gente espera. E por isso, esse é um dos motivos que a gente é uma geração tão ansiosa, tão depressiva. Eu falo isso sempre. Porque a gente tem um ideal de vida tão alto, que aí quando a realidade vem, você sofre. Ele é lindo no Instagram. Quando você vê ele ao vivo, meu Deus. O adolescente que os braços é maior que as pernas, sabe? Aí está crescendo aqueles pelinhos que ele chama de barba. Irmão, isso aí não é barba, é sujeira. Tira em nome de Jesus. E a gente se frustra com o mundo que a gente idealizou. E é interessante que quando a gente estuda a palavra de Deus, nós procuramos quem? Aqueles que cumpriram muito bem a jornada do herói. Mas a gente esquece que nem todo mundo na Bíblia teve a jornada de um herói, e é isso que eu amo na Bíblia. Ela não esconde os problemas dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Ela não esconde as coisas que deram errado. Nem todo mundo na Bíblia acaba com um final feliz. Jó passou por um tempo muito difícil, mas depois terminou recompensado. João Batista foi um super-homem de Deus e terminou com a cabeça dele numa bandeja. Na Bíblia nem sempre o final é feliz.
Na Bíblia nem sempre o meio do caminho é feliz, porque a Bíblia não nos chama para sermos felizes, embora Deus tenha criado a felicidade e Ele quer que você seja feliz. Mas a felicidade na Bíblia não está ligada às circunstâncias, mas sim a Jesus vivendo dentro de você e você recebendo a graça de Deus. E é por isso que nós vamos estudar a história de Jacó, porque a história de Jacó não é a jornada de um herói. Jacó não é a primeira pessoa da Bíblia que você pensa, eu vou me inspirar nesse cara. Pô, o cara era mentiroso, não é? Só que Jacó ensina muitas coisas para mim e para você sobre a graça de Deus e sobre a realidade. Por isso, o título da mensagem de hoje, que já está ali, é Faça as pazes com a vida de Jacó. Repete assim comigo, faça as pazes com a vida de Jacó. A vida de Jacó é uma vida igual a minha e a sua, cheia de altos e baixos. Quem viveu vários altos e baixos aí? Deixa eu ver. Na adolescência não é altos e baixos, é um fundo de um poço e o Monte Everest. Fundo de poço, Monte Everest. E a vida de Jacó era assim. E a gente vai aprender um pouquinho com ele como a gente pode fazer as pazes com a vida de Jacó. E como nós podemos viver os planos de Deus para a nossa vida e viver a graça de Deus de uma maneira realista, uma maneira que não é instagramável, uma maneira que não cabe no seu TikTok, uma vida real. E a gente vai aprender como viver a graça de Deus na realidade. Por isso agora sim, abre a sua Bíblia em Gênesis 25, 21. A gente vai ler o início da história de Jacó, a gente vai passar do capítulo 25 de Gênesis até o capítulo 32, a gente não vai ler tudo, porque a gente não tem a noite toda, mas a gente vai pegar alguns trechos tipo esse, Gênesis 25, 21. Vamos lá. Quem achou, fala achei. Se não achou, vê no telão. Bora. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os bebês lutavam entre si dentro dela, por isso perguntou, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. O Senhor lhe disse, 2 nações estão no seu ventre. Desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos, como um manto. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso deram-lhe o nome de Jacó. Aqui, a vida real já começa. Presta atenção aí. Porque quando a pessoa pensa que vai ficar grávida, a mulher pensa que vai ficar grávida, ela pensa que vai ser tudo lindo, né? Eu vejo isso na minha esposa, vi isso em outras mulheres grávidas. E é interessante que a vida de Jacó já começa bem real e agitada. A Bíblia diz que ele e o irmão gêmeo dele, Esaú, brigavam dentro da barriga de Rebeca, e a Rebeca ficou preocupada, e ela fala, Deus, por que isso está me acontecendo? E aí Deus fala, tem 2 nações dentro de você. É óbvio que também tem um pouco de poesia, né? Os piá não saíam no soco dentro da barriga, mas eles deviam ser bem agitados, né? E aí a Bíblia diz que quando o primeiro filho sai, ele sai vermelhinho, por isso dão o nome dele de Esaú, que significa vermelho em hebraico. E aí depois sai Jacó agarrado no calcanhar de Esaú. Então dão o nome de Jacó para Jacó. O que significa o nome Jacó? Ele tem 3 significados. O primeiro é aquele que agarra o calcanhar. O segundo é enganador. E o terceiro, que eu não sabia até estudar, é Deus protege. Porque eu sempre fiquei pensando, puxa, por que Isaac deu nome para o filho dele de enganador? Mas
é possível que Isaac deu o nome de Jacó pensando em Deus protege. E não em enganador, mas era da mesma raiz da palavra. E conforme a vida de Jacó foi acontecendo, o nome de enganador foi combinando mais com ele do que Deus protege. Então nós conhecemos Jacó como aquele que engana. E a primeira coisa que a gente aprende com a vida de Jacó, de como a gente pode viver uma vida mais real, se frustrar menos, sair desse mundo heróico e surreal que a gente vê no TikTok, nos filmes, é que todos nós somos iguais a Jacó. Repete-se comigo, todos somos Jacó. Agora todo mundo olhando para mim, que tem gente jogando Brawl Stars, olha para mim. Todos somos Jacó. Pastor, você está me chamando de mentiroso? Carapuça serviu, irmãozinho? Não. Todos somos iguais a Jacó. Primeiro, porque todos nós temos uma vida normal. Segundo, porque todos nós aprendemos bons comportamentos dos nossos pais e maus comportamentos. Quem aqui tem uma qualidade boa que aprendeu com o pai e com a mãe? Deixa eu ver. Eu tenho. Quem aqui também tem um defeito que aprendeu com os pais? Levanta a mão. Tá vendo? Ó? Você é igual a Jacó. Jacó era assim. Olha só que interessante. Vamos falar sobre as coisas boas de Jacó. A Bíblia diz que Jacó era neto de quem? De quem? Abraão. Abraão era um homem de Deus, sim ou não? Abraão era um homem de Deus. O filho de Abraão, Isaac, era um homem de Deus? Isaac era pai de Jacó. Então, o vô de Jacó era um homem de Deus. Isaac era um homem de Deus. E quando você vai ler a Bíblia, Jacó se torna um homem de Deus. Ou seja, ele aprendeu com a fé do avô e do pai dele. É algo bom isso. Mas a Bíblia diz que Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, sai da sua terra e olha para o céu, e você vai ver que você vai ter uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. De ti eu formarei uma nação e abençoarei todos os povos da terra. Deus prometeu para Abraão que a partir da descendência dele viria um país, viria uma descendência numerosa. Depois ele diz isso para Isaac, e depois ele diz isso também para Jacó. Tanto que você vê no Antigo Testamento várias vezes a Bíblia se referindo a Deus como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Jacó, ele aprendeu algo bom com o avô e com o pai dele, a fé. Ele recebeu algo bom como o avô e o pai dele. Ele recebeu a palavra também de ir e construir uma nação que seria a descendência de Deus, que abençoaria todos os povos da terra. Top! Só que ele também aprendeu coisas ruins. Olha só que interessante. Abraão mentiu na Bíblia, sim ou não? Sim. Isaac mentiu na Bíblia, sim ou não? Mas quem recebeu o nome de mentiroso? Jacó. Só que o vô dele era mentiroso. O pai dele era mentiroso. Ele virou mentirosinho. O mentiroso júnior. Abraão era o mentiroso sênior. Como assim, pastor? Onde está isso? Você vai ver, quando Abraão obedece a Deus, fazendo algo bom, ele chegava nas terras estrangeiras, e ele achava a esposa dele muito bonita, e ele ficava com medo que roubassem a esposa dele. Então em cada cidade que ele ia, ele não falava que ela era sua esposa, ele falava, ó, essa aqui é minha irmã. E ele meteu várias pessoas em enrascada por causa disso, porque aí os homens queriam casar com a irmã dele. Isaac fez a mesma coisa. Só que aí, quem nasce com o nome de mentiroso é Jacó. É interessante que Abraão já devia ser liso. Sabe aquela pessoa lisa? Aquele cara que tem estratégias de cola na escola, que é liso. Quem é que já colou na escola? Deixa eu ver. Você é igual Jacó. O vô já era liso, o pai era liso, ele nasceu liso júnior. E assim como Jacó, eu e você,
aprendemos coisas boas com os nossos pais e aprendemos coisas ruins com os nossos pais. E essa foi a vida de Jacó. E é interessante que a Bíblia, então, depois desse texto que nós lemos, começa a contar uma série de jeitinhos de Jacó. Se Jacó tivesse um país para nascer, atualmente ele ia nascer no Brasil. Por causa do jeitinho brasileiro. A primeira dessas que ele faz é que ele era o irmão mais novo. E naquela época, o irmão mais velho recebia o direito de receber a herança, a maior parte da herança do pai. Era o direito de primogenitura. O filho que nascia primeiro, ele se tornaria o chefe de família no lugar do pai. E Jacó era o filho mais novo. E quando ele viu que o irmão dele era meio bobão, ele falou, eu não vou deixar a herança do meu pai com esse bobão, eu vou enganar ele e pegar a herança. E aí ele vai lá e engana o irmão Esaú para pegar o direito de primogenitura. E ele consegue, ele dá um jeitinho. Depois, ele dá outro jeitinho para receber a bênção de Isaac. Naquela época, a bênção de um pai era mais do que quando você vai embora de casa e fala, benção pai, benção. Era algo sobrenatural e que era institucional, tinha a ver com a lei. O filho que recebesse uma bênção de seu pai, ele ia ter que viver aquilo que o seu pai disse que ele devia viver. E obviamente o primeiro filho era muito abençoado pelo pai. Então Jacó dá outro jeitinho e consegue receber a bênção do pai no lugar do irmão. Chega uma hora que o irmão dele se cansa de ser enganado e fica irado com Jacó e vai atrás de Jacó querendo matar ele. Jacó descobre e de novo ele dá um jeitinho. Ele fala para o pai dele, Isaac, pai, eu preciso arranjar uma mulher, mas eu não gosto das mulheres daqui dessa cidade, eu tenho que arranjar mulher lá na cidade de onde a gente veio, então eu vou voltar para lá. Só que em vez dele ir e voltar, ele foi e ficou 20 anos lá. Ou seja, ele foi dando jeitinhos. Ele foi fazendo as coisas do jeito que ele queria. E aí a Bíblia diz que mesmo assim, depois que ele faz as coisas do jeito que ele queria, Deus visita ele no caminho até Arã, que era a cidade que ele estava indo procurar uma esposa, e diz para ele que a partir dele, a partir daquele mentiroso, Deus abençoaria todos os povos da terra. E é interessante que depois que Jacó tem esse sonho, antes de chegar na cidade onde ele encontraria a sua mulher Raquel, ele começou a viver na terra do sogro dele, e ele começou a sofrer todas as consequências do engano que ele já tinha feito, porque agora quem começa a ser enganado é ele mesmo. Ele começa a ser enganado pelo sogro dele e passa por uma série de situações difíceis. E por que eu falei que todos nós somos iguais a Jacó? Porque nós somos como ele, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer dar um jeitinho para conseguir aquilo que a gente quer. Quem já fez um jeitinho, deu um miguezinho para conseguir algo que você queria? Eu já vi adolescente que pegou o cartão do pai, da mãe escondido e comprou um monte de coisa. E não foi um, foi vários. Dá um jeitinho, sabe? E é interessante que Jacó, ele vivia na base do jeitinho, só que ele sofreu as consequências do jeitinho dele, mas ao mesmo tempo, Deus abençoava a vida de Jacó. Ou seja, você que não conhece a Bíblia deve estar pensando, bom, então eu posso continuar fazendo as coisas errado que Deus vai me abençoar, né? Só que não é porque Deus não abençoava a vida de Jacó por causa do que ele fazia, porque obviamente Deus não concordava, tanto que Deus deixou ele sofrer todas as consequências das mentiras que ele contava. Ele sofreu muito com o sogro dele, muito, sofreu durante 20 anos. Mas Deus abençoava Jacó porque ele olhava Jacó com graça.
ele derramava favor imerecido. Ele queria que Jacó saísse daquela vida de mentira e se tornasse um homem de Deus. Então, mesmo no meio da bagunça, Deus olhou no olho dele e falou: você vai ser transformado para viver os planos do jeito de Deus e não do seu. E Deus está falando isso para você hoje. Se você veio aqui e está fazendo tudo do seu jeito, Deus vai te abençoar. Você vai se tornar uma nova pessoa. E Ele vai usar as consequências dos seus erros para fazer isso. Foi isso que Ele fez com Jacó. Jacó começou a ser transformado. Ele começou a provar do próprio veneno. E é interessante que quando a gente faz as coisas do nosso jeito, a gente acha que a gente sempre vai acabar se dando bem, mas nem sempre é assim. E mesmo quando a gente acaba se dando bem, vem consequências muito ruins. Por exemplo, eu vou contar uma história para vocês. Eu lembro que numa época da minha adolescência, eu comecei a namorar uma menina. Eu morava no Capão Raso e a menina morava no São Brás. Para você que não tem noção de distância, é muito longe. Detalhe, eu não tinha carro porque eu era adolescente. Então eu ia de ônibus. Eu pegava um ônibus para ir até o Capão Raso, depois pegava outro ônibus para ir até o Campina do Siqueira, depois eu pegava outro ônibus para ir para a casa da guria. Dava 1h30. Só que eu sabia que Deus não aprovava aquele namoro. Deus já tinha me dito que aquela menina não era de Deus, que eu não estava agindo como homem de Deus, mas eu dei um jeitinho. Eu tinha até uma palavra de Deus para o meu namoro. E aí eu comecei a namorar, só que meu namoro foi tudo errado. Foi uma bagunça. E justo no dia que eu estava lá, fazendo o que eu não devia, eu decidi ficar na casa da guria até umas 11h40 da noite. Só que eu ia voltar de ônibus. E aí, eu falei, não, se eu pegar o último ônibus aqui da casa dela é 11h45. Se eu pegar esse ônibus e chegar até o Campina do Siqueira, eu pego o Inter 2. Se um dia você se perder, pegue o Inter 2. Ele vai passar na sua casa. Aí, eu falei, eu vou pegar o Inter 2 e vou chegar na minha casa. Beleza, eu peguei o último busão. Quando eu cheguei no Campina do Siqueira, quem disse que tinha Inter 2? Acabou. O terminal estava um breu. E aí eu pensei, eu não vou ligar para minha sogra, porque eu acabei de começar a namorar a menina. Eu não vou ligar para minha mãe, porque ela vai me matar. Então eu vou dar um jeitinho como Jacó, eu vou a pé. Meia-noite, no Campina do Siqueira, o seu pastor, que tinha cabelos, começou a correr. E eu fui correndo. Conforme eu corria, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu sabia que eu não devia ter feito isso. E eu comecei a chorar e pedir perdão pelos meus pecados. E aí Deus começou a falar com Jacó, né? E eu comecei a correr. Depois que eu corri, eu acho que uns 2 quilômetros, assim, eu ainda estava muito longe de casa. Eu já vim aqui na PIB e eu falei, Deus, bem que alguém conhecido da PIB podia me dar uma carona. E aí aparece um carro, aparece um Uno. O cara para o carro e fala, você quer carona? E o que eu fiz? Sim! Nunca vi o cara na vida. Entrei no carro. Eu tinha 17 anos, 17 ou 16, não lembro. Já era mais velho e continuava burro, né? Mas enfim. Eu entrei no carro e Deus já tinha me dado o chamado pastoral. Mesmo eu fazendo besteira, igual Jacó. Quando Jacó estava vivendo na mentira, Deus falou, você vai ser abençoado e você vai abençoar pessoas. Deus já tinha feito a mesma coisa comigo, só que eu estava na bagunça. E aí eu lembro que eu entrei naquele carro e aí veio o choque de realidade. Eu falei, meu Deus, eu fiz o que minha mãe disse a infância inteira para eu não fazer. Eu estou pegando carona com estranho. E aí eu tentei, sei lá, falar alguma coisa para me proteger. E aí, como um belo Jacó, eu falei assim, olha, não fica preocupado comigo não, eu não tenho nenhuma má intenção, eu tenho 18 anos, minha intimidade como um belo Jacó, e falei, já estou fazendo teologia, não estava fazendo.
E eu sou uma boa pessoa, eu não tenho nenhuma má intenção, tá bom? Quando eu falei isso, ele virou assim para mim e falou: e se eu tiver? Irmão, olha, eu falei, eu não tenho nenhuma má intenção. E ele falou, e se eu tiver? E deu uma risadinha. Eu fiz, como você é engraçado. E aí eu lembro que ele foi chegando perto lá de casa. Eu falei para ele me deixar no terminal, porque eu falei, meu Deus, ele vai me estrupar. Eu sei que eu falei errado, tá bom? Eu falei, não, me deixa aqui. Aí ele falou, você não quer que eu te leve em casa? Eu falei, não, me deixa aqui. Ele me deixou no terminal. Gente, o terminal tava um breu. Não tinha uma alma. Eu falei, ai, vai ser aqui. E eu corri. Meu Deus, aí eu cheguei em casa, sei lá que hora. Aí minha mãe tava vendo TV na sala, ela, e aí, filho, tudo bem? Eu, tudo. Contei para ela 6 anos depois. Minha irmã chorou na mesa. Como você faz isso com a gente? Eu já trabalhava aqui na igreja. Deus teve misericórdia da minha vida. Deus teve misericórdia. E eu sofri a consequência. Nunca mais peguei carona com estranho. Sei lá o que aquele homem ia fazer, sabe? Talvez você esteja vivendo na bagunça. Deus está falando, ei Jacó, eu quero te abençoar. Mas você tem que parar de fazer essas besteiras, porque as consequências vão vir. Mas mesmo com as suas besteiras, eu vou usar as consequências para transformar a sua vida. E nós vamos ver o segundo ponto dessa transformação que aconteceu com Jacó. Então o primeiro é todos somos. O segundo ponto é todos precisamos lutar com Deus. Repete-se comigo, todos precisamos lutar com Deus. Você já vai entender. A história de Jacó continua. A Bíblia diz que depois que ele passa 20 anos na cidade, sofrendo todas as consequências dos erros dele, ele decide voltar. Só que de novo ele deu um jeitinho para voltar, ele foi escondido do sogro dele, quase teve uma guerra familiar, porque eram 2 clãs muito grandes, eles tinham exércitos nas casas deles, e Jacó dá um jeitinho para fugir, Deus tem misericórdia dele, e ajuda Jacó a fazer um tratado de paz com o sogro dele, e Jacó vai embora. E quando Jacó está indo embora, voltando para o país de onde ele veio, 20 anos depois, sem ter se resolvido com o irmão dele, sem ter falado para o pai dele que ele ia ficar 20 anos fora, quando ele está no caminho, ele recebe uma mensagem que o irmão dele estava vindo com um exército ao encontro dele. Foi tipo o cara do carro, e se eu tiver? Ele falou, agora já era. Se eu já sofri as consequências dos meus erros, lá com o meu sogro, agora minha vida acabou. Meu irmão vai vir com o exército, vai descontar tudo que eu enganei ele. E então Jacó resolve dar outro jeitinho. Ele pega todo o seu gado, todas as suas riquezas, os seus servos, e decide fazer com que eles vão em pequenos grupos na frente dele, e ele fica por último sozinho. E também ele vai mandando alguns presentes para o irmão dele para ver se amansava a fera. Ele queria comprar o irmão dele. E aí acontece algo muito especial em Gênesis 32. Quando Jacó está indo para o encontro do irmão dele, a Bíblia diz que ele tem um encontro com Deus. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 32, 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos para atravessar o val de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois vem o amanhecer.
Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó prosseguiu: por favor, diz-me o teu nome. Ele, porém, respondeu: por que pergunta o meu nome? Então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi a face de Deus, vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Quando o sol se levantou sobre ele, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Olha só que interessante, quando ele estava voltando para o encontro do irmão dele, a Bíblia diz que um homem se encontra com Jacó e luta com ele até o amanhecer. Só que não era um simples homem. Aqui é a referência a uma aparição de Deus. O nome disso é teofania. O que é isso? É quando Deus toma outra forma para se revelar a alguém. E Deus ali, ele toma a forma de um anjo, de um homem, e se encontra com Jacó. Gente, imagina você que apaga a luz da cozinha e sai correndo. Andando, a Bíblia diz que ele estava passando pelo val de Jaboque. Naquela época não tinha estrada iluminada, então estava tudo escuro, ele estava sozinho. E a Bíblia diz que aparece um homem. Gente do céu, se fosse eu ia correr, igual eu corri do E se eu tiver. E a Bíblia diz que Jacó começa a lutar com ele. E ele luta até o amanhecer. Chega uma hora que aquele homem cansa da luta, dá um golpe na coxa de Jacó. Jacó começa a mancar. E Jacó entende que não era um simples homem, ele entendeu que era uma aparição de Deus. Então ele fala: por favor, me abençoes, e ele é abençoado ali. O que isso ensina para mim e para você sobre a vida real e sobre como viver os planos de Deus? Olha só como Deus é gracioso. Jacó merecia a bênção de Deus, sim ou não? Sim ou não? Não. Ele era mentiroso e Deus foi justo. Deus deixou com que ele sofresse todas as consequências das mentiras dele. Mas mesmo assim Deus via um potencial em Jacó. Porque lembra, Jacó não aprendeu só as coisas ruins com o pai dele e com o avô dele. Ele aprendeu as coisas boas. Por mais que Jacó fosse um vida louca, ele ainda cria em Deus. Ele conhecia o Deus de Abraão, o vô. Ele conhecia o Deus de Isaac, o seu pai. E ali no caminho, quando ele estava tentando dar outro jeitinho no irmão dele, Deus se torna o Deus de Jacó também. Ele tem um encontro com Deus. A Bíblia diz que ele se encontra com aquele homem em Peniel. O significado do nome Peniel é lugar do encontro ou face de Deus. Jacó, ele teve um encontro com Deus. Deus decidiu parar essa bola de neve de mentira atrás de mentira da vida de Jacó e falar: chega, agora você vai ser um homem de Deus. E é interessante que Deus escolhe a luta para convencer Jacó. Porque Jacó devia ser bem cabeça dura. Quem é cabeça dura aí? Deixa eu ver. Hoje Deus vai lutar com você. Porque tem gente que se Deus der um sussurro, a pessoa já se desmonta e fala: eu te obedeço, Deus. Mas tem gente que é na base da luta. Deus tem que te dar um ipom para você ouvir o que Ele está falando. O que é ipom, pastor? Judô, meu filho. Nunca levou sua avó no judô? Deus começa a lutar com Jacó. E a Bíblia diz, é óbvio que Deus podia matar Jacó. Mas eu creio que Deus admirava algo em Jacó. Assim como ele não gostava das mentiras, mas tinha algo que era de admirar em Jacó. Por mais que ele aprendeu a viver na mentira para sobreviver, ele era um homem muito persistente. E ele amava a Deus e amava a bênção de Deus, mesmo que às vezes do jeito errado.
Ele roubou a bênção do irmão dele porque ele amava a Deus, mas ele fez do jeito errado. Deus viu esse potencial nele. Então ele começa a lutar com Jacó para ver até onde ia a insistência dele. E a Bíblia diz que Jacó fica lutando com Deus até de manhã. O homem insistente, estava lutando com o anjo e não desistia. Até que chegou uma hora que o anjo ficou com preguiça e deu uma... No joelho dele, ele começou a mancar. E aí Jacó falou, ok, você quer ir embora, então não vai embora sem me abençoar. E aí é interessante que o anjo, que era uma representação de Deus, faz uma pergunta para Jacó. Qual a pergunta que ele fez para Jacó? Qual é o seu nome? Deus sabia o nome de Jacó, sim ou não? Então por que ele perguntou o nome de Jacó? Porque o nome tinha o significado da identidade dele. Então quando ele falou qual é seu nome, ele não estava querendo saber o nome de Jacó, ele estava falando quem é você por dentro. E aí, quando ele pergunta qual é seu nome, Jacó responde, enganador, Jacó. Aquele que agarra o calcanhar, aquele que dá o jeitinho, aquele que engana os outros. Jacó só foi transformado quando ele teve um encontro com Deus e assumiu a condição miserável dele. Deus perguntou para ele, qual é o seu nome? Ele falou, mentiroso. Então Deus fala, a partir de hoje seu nome não é mais Jacó, não é mais mentiroso, agora seu nome é Israel. Israel significa aquele que luta e vence. Aquele que luta e vence. Você não vai ser mais aquele que faz as coisas do seu jeitinho. Não, agora você é o homem que luta junto com Deus. Agora você é o homem que faz as coisas do jeito de Deus. Agora você não é mais enganador, você é aquele que luta e vence. Era isso que Deus estava falando para Jacó. Hoje Deus está fazendo desse lugar Peniel, o lugar do encontro. Deus está te chamando para uma luta hoje. Eu não sei como você chegou, mas talvez você esteja tentando viver a vida do seu jeito. E aí é óbvio que você vai se frustrar, porque a vida não é igual ao TikTok, que você vai de ideal em ideal só enquanto você vai arrastando o seu dedo para cima. A vida é difícil. E quem está acostumado a ver ideais com o dedinho para cima, quando não consegue o que quer, começa a viver igual Jacó. Talvez você está vivendo igual Jacó, mas hoje acabou. Olha aqui para mim, faz silêncio. Olha aqui para mim, tem muita gente olhando para baixo. Olha para mim, olha para mim. Hoje sua vida de Jacó acabou. Hoje Deus vai lutar com você até você se render. Até você se render à vida do jeito dele. E aí você vai se tornar aquele que luta e vence. Você não vai ter a vida ideal que você quer, mas você vai viver os planos de Deus que são muito melhores do que os seus. Podem não parecer perfeitos aos seus olhos, assim como quando a gente lê a Bíblia, Jacó não é o nosso personagem predileto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu e você somos Jacó, e hoje Deus quer ter um encontro conosco, e quer mudar o nosso nome. Você não é mais um mentiroso. Você não é o que as pessoas estão falando de você na escola. Você não é o que o seu pai diz. Você é o que Deus diz no lugar do encontro, aquele que luta e vence. Você não é burro. Você não é um nervosinho. Deus não te criou para isso. Deus não te criou para viver fugindo dos seus pais. Deus não te criou para viver dando jeitinho na escola. Deus te criou para ser aquele que luta e vence. Ele quer mudar o seu nome hoje. É interessante que eu pude viver isso na minha vida.
Eu sou árabe, acho que deu para perceber pelo tamanho do meu nariz. E pelo meu nome também. E eu vim de família muçulmana. E meu pai escolheu o meu nome porque Tariq foi um general no século VIII que conquistou a região da Espanha e de Portugal para o califado islâmico. Então meu pai viu esse cara, e também tem o nome Tariq no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, e ele falou, eu vou dar o nome de Tariq para o meu filho. E eu nasci num lar muçulmano, só que um dia Deus me levou para Peniel. Eu tentava fazer as coisas do jeito que eu aprendi com a minha família. Eu tinha aprendido com a minha família outro jeito de viver com Deus. Tinha mais a ver com ritos do que com relacionamento. Tinha mais a ver com tentar ser uma pessoa boa na força do braço e não na força de Deus. Eu era igual Jacó. Mas um dia Jesus me encontrou e Ele mudou o meu nome. Eu descobri que na Bíblia em árabe, quando Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando Ele diz eu sou o caminho, a palavra usada na Bíblia em árabe para caminho é Tariq. Eu entendi Deus falando, você não é mais o general islâmico. Não, você é aquele que luta e vence. Você vai ser aquele que vai abrir o caminho para as pessoas até Jesus. E como foi bom o dia que eu fui para Peniel, e Deus me fez sair mancando de lá. Quando eu desisti de viver do meu jeito, Jesus me encontrou. Só que sabe o que é interessante na vida de Jacó? Jacó já conhecia Deus. Talvez você já conheça Deus, você já foi convertido. Mas ainda tem coisas na sua personalidade que precisam mudar. E você está lutando para viver as coisas do seu jeito. Do seu jeito. O meu chamado é do meu jeito. A minha vida é do meu jeito. A minha escola é do meu jeito. Hoje Deus vai dar uma espadada na sua coxa e vai falar, ei, eu não te criei para viver do seu jeito. Eu te criei para ser aquele que luta e vence. Para você lutar e vencer, a primeira coisa que você precisa fazer é se render. Se renda. Se renda. Ei! Se renda. Até quando você vai vir para a igreja e continuar a mesma pessoa? Até quando você vai ser crente há anos e anos e vai continuar querendo fazer as coisas do seu jeito? Hoje Deus está dizendo, se renda. Só eu conheço os planos que eu tenho para você, prosperidade, não desgraça e um futuro cheio de esperança. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus. Se renda! Se renda! E é interessante que a última coisa que nós vemos na vida de Jacó é que ele se rendeu. Então ele não é mais conhecido na Bíblia como Jacó, ele se torna Israel. E a promessa que Deus deu para ele se cumpriu, ele se tornou uma nação que existe até hoje. Quando nós nos rendemos, Deus cumpre os propósitos dele na nossa vida. E a terceira e última coisa é que depois de todos nós aprendermos que nós somos iguais a Jacó, depois de nós irmos para o lugar do encontro, lutar com Deus, nós aprendemos que todos nós precisamos da soberania graciosa de Deus. E é com isso que eu vou encerrar. O que é soberania? Soberania significa que Deus tem o controle de tudo. Tudo está nas mãos dele. Não importa quando teu jeito você tente fazer, vai ser do jeito de Deus. A vontade de Deus é sempre feita. Quando Ele age, quando Ele decide, ninguém pode impedir. E Romanos 9 fala sobre isso.
Quando o apóstolo Paulo fala sobre Jacó, ele diz assim: não somente isso, mas também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, não pelo jeitinho, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A Bíblia mostra que mesmo antes de Jacó nascer, ele olhou para ele e falou: eu te escolhi para um propósito maior. E nada de bom ou de ruim que você fizer vai mudar isso. Você só precisa se render. O mesmo apóstolo, um capítulo antes, em Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, o jeitinho, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por que eu terminei a história de Jacó lendo esses textos de Romanos? Porque Paulo fala duas coisas sobre Jacó. Ele fala: Deus escolheu Jacó antes de Jacó escolher a Deus. O que isso tem a ver comigo e com você? Você pode continuar resistindo à vontade de Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Ele quer, as coisas se tornam irresistíveis, a graça se torna irresistível, e já não tem mais nada a fazer a não ser se render. Tem gente se segurando no banco para não se converter hoje. Ei, Deus te escolheu. Para de resistir. Se renda. E é interessante que ele fala no final: nada pode te separar de Deus. Jacó tentou fazer de tudo para se separar de Deus, mas ele não conseguiu. Porque Deus nos ama tanto que deu o seu próprio Filho numa cruz para sofrer a condenação que eu e você merecíamos e ressuscitar para nos dar uma vida nova que nós não merecemos. Deus é maravilhoso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados pelo Senhor. Tem pessoas que foram chamadas hoje. E sabe qual é a beleza da eleição na Bíblia? De Deus ter chamado? É que não importa a vida que você teve, Deus te escolheu para te tornar uma pessoa nova hoje. E sabe, quando nós entendemos isso, nós paramos de tentar ter a vida perfeita que eu falei lá no começo. A vida começa a ser perfeitamente do jeito de Deus. E eu vou terminar essa palavra com uma ilustração que eu acho muito legal. Você já foi no restaurante e já comeu um petit gâteau? Quem já comeu? Sabe o que é isso? Se você não sabe, é aquele bolinho de chocolate
com recheio que derrete. Ai, pastor, são 9h30, eu tô com fome. Que vem do lado de uma bola de sorvete. Sabe o que é interessante sobre essa sobremesa? É que ela foi o erro de um cozinheiro. O cozinheiro foi fazer um bolo. Ele tirou o bolo do forno antes da hora. Ficou um bolo meio mole. Mas então ele teve a brilhante ideia de comer aquilo com sorvete. E hoje você gasta R$40 para comer uma sobremesa mal feita. Só que é uma sobremesa perfeita ou não é? É maravilhosa. Deixa eu dizer uma coisa, não precisa ser do jeito perfeito. Você pode estar achando que as coisas estão saindo do forno antes da hora. Não estão saindo antes da hora. Se acontece isso com uma sobremesa, que dirá de você? Deus não está atrasado, as coisas não estão dando errado. Está tudo acontecendo do jeito que Deus quer. Só que tem 2 jeitos de você viver isso. Ou você vai ficar resistindo até o fim da sua vida para chegar no céu não, para chegar no dia do juízo e não ir para o céu porque não quis se render. Esse é um jeito. Ou o outro jeito é falar, ok, não precisa ser assim, eu não sou mais Jacó. E aí no dia do juízo Deus vai falar, vem cá, que eu vou te dar algo bem melhor do que um petit gâteau. Qual jeito você vai querer, o seu ou de Deus? As coisas estão acontecendo exatamente do jeito que Ele quer na sua vida. Não resista. Tem gente que está lutando com o que eu estou falando, porque está lutando com Deus. Ei, Deus vai tocar a sua coxa hoje. E você vai sair marcado por Jesus. Fica de pé onde você está, por favor. Nós vamos cantar essa canção, mas enquanto nós cantamos, eu quero convidar você que quer se render hoje. Você quer fazer as pazes com a vida de Jacó e se tornar aquele que luta e vence. Chega, não vai ser mais do jeito de Jacó, vai ser do jeito de Deus. Se você hoje precisa se render, eu quero te chamar, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vem aqui na frente, se renda, se renda. Se você não se render em Peniel, você não vai se render em outro lugar. Agora você não está mais no flow, você não está mais na primeira igreja batista, você não está mais na igreja bonita do Batel, não. Você está em Peniel agora. E Deus está falando, ei, para de lutar comigo, se entrega. Deixa a vida ser do meu jeito. Todas as coisas estão cooperando para o seu bem, mas não vai ser do seu jeito. Vai ser como um petit gâteau, parece que está saindo antes do forno, mas não é isso, eu estou trabalhando, se renda. Enquanto você faz a sua oração de rendição, se você ficou no seu lugar, exalte a Deus conosco. E nós vamos falar, Deus é do seu jeito, não é do meu. Eu não quero mais ser Jacó, eu quero ser aquele que luta e vence, eu quero ser como Israel. Declare isso comigo, seja em oração ou cantando. Nós vamos orar juntos, entregando a nossa vida para Deus. Jesus diz que os planos dele são bem melhores do que os nossos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que se entregam. Mas sabe, eu ainda sinto que tem gente lutando com Deus aqui. Por isso nós vamos cantar de novo, eu me rendo, e o Espírito de Deus vai nos visitar.
Ergue a sua mão para o alto. Feche os seus olhos. Esquece onde você está, que oração. E começa a declarar: eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer-te mais. Senhor, nós nos rendemos, Jesus, na sua presença. Que o vento do seu Espírito possa vir sobre o teu povo essa noite e tocar aqueles que precisam se render para se tornarem novas pessoas. Tem pessoas que são como Jacó, conhecem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas ainda tem coisas do caráter que precisam ser transformadas. Conhecem a Deus, já receberam palavras de Deus, mas precisam se tornar Israel. E eu quero pedir hoje que o Senhor possa fazer isso nessa noite, que o Senhor possa fazer isso em mim, que o Senhor possa fazer isso em cada adolescente que está aqui, cada adulto que estava resistindo à sua vontade. Hoje nós nos rendemos. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Seja feita a sua vontade sobre nós, Deus. Que a nossa vontade se torne como a tua. Não que nós queremos que o Senhor faça o que a gente quer, nós queremos fazer o que o Senhor quer. Nós queremos que a sua vontade se torne a nossa, para nós vivermos os planos de Deus. E assim nós vamos parar de nos frustrar, não porque não vai mais acontecer coisas ruins, mas a gente vai parar de ter esse tipo de frustração. A frustração de não ter a vida perfeita. Minha vida não precisa ser perfeita do meu jeito, precisa ser perfeita do jeito de Deus. E que o Senhor possa fazer isso nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir a Jesus. Nós vamos fazer mais uma oração. É para você que está aqui pela primeira vez e você nunca tinha ouvido falar sobre a Bíblia desse jeito. Você nunca tinha ouvido falar da palavra de Deus dessa maneira. Mas hoje você quer entregar a sua vida para Jesus. Você não quer mais fazer do seu jeito, mas você precisa conhecer qual é o jeito de Deus. Teve gente que veio aqui na frente que já sabe a vontade de Deus, só não estava obedecendo. Mas tem gente que nem sabe o que é a vontade de Deus para a minha vida. Você nem sabia que Deus falava, mas parece que enquanto eu ia pregando, algo ia queimando dentro de você, parecia que eu estava descrevendo a sua vida. Não vai embora ainda. Não vai embora antes da hora. Tem gente que precisa entregar a vida para Jesus hoje. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você viu que não dá mais para ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Eu quero orar por você. Você que quer entregar a sua vida, você que quer conhecer a vontade de Deus para ela, eu quero que você erga a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, erga a sua mão bem alta, não tenha vergonha. Amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quanta gente, Deus abençoe. Você que estendeu a mão para o alto, vem aqui na frente, eu quero orar por você. E nós vamos encerrar este culto com essa oração de entrega total. Você vai repetir assim comigo: Senhor Jesus. Repete comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Não vai ser mais do meu jeito, vai ser do seu. Me perdoa, porque eu tenho vivido como Jacó. Hoje eu quero ser Israel. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me dar uma vida nova. Assim como o Senhor deu vida nova para Jacó. Entra com o seu Espírito dentro do meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor por esse povo bonito. Que Deus abençoe a sua vida.
Se você entregou a vida para Jesus aqui, acabou de fazer essa oração, vem falar com esse povo de colete aqui, ou aponta o teu celular para aquele QR Code. Você vai cair num grupo de WhatsApp, porque a gente quer te conhecer, a gente quer pegar teu telefone, teu nome, e a gente quer fazer você conhecer mais de Deus nesse grupo ali. Por isso, pega o teu celular, aponta para cá, nós vamos encerrar esse culto. Quem foi abençoado aí hoje? Deixa eu ver. Bênção de Deus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Até sexta que vem. Você que está no terceirão, tem reunião da transição lá no centro de formação. É isso? Vai lá, você que está no terceirão, vai lá para o centro de formação. Que Deus abençoe a sua vida. A gente vai tocar uma música alegre aí, mas você já pode ir indo para a tua casa. Deus abençoe você que está em casa. Que você possa ser aquele que luta e vence em nome de Jesus. Amém.